A cruz redentora, a cruz que nos salva, a cruz que nos liberta. E a gente vivenciou isso agora há pouco, não foi? Agora há pouco, na sexta-feira da paixão, a gente mergulhou nesse mistério da cruz, né? Tem alguns místicos que chegam a dizer que é a árvore da cruz, né? A árvore da cruz que deu o fruto de salvação. Então, a árvore da cruz que gerou um fruto de redenção, de salvação, esse fruto nos salva, nos liberta, e é o próprio Jesus. Por isso a gente cantou e a gente vai meditar um pouquinho sobre esse grandioso mistério de nos colocar aos pés da cruz do Senhor. Veja aí o Evangelho, capítulo 3 de São João, a partir do versículo 7b, mas a gente lê a partir do versículo 7 todo, tá certo? Vai dizer assim, é um diálogo. Jesus encontra Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu, certo? Que fazia parte dessa seita judaica, né? Dessa parte aí, desse braço religioso do judaísmo, e que confrontava o tempo todo Jesus. Só que alguns deles começaram a ver que Jesus não era um mestre qualquer, não era mais um mestre que havia aparecido. Jesus era distinto, era diferente. E muitos diziam: ele prega como quem tem autoridade, ele fala como quem tem autoridade, ele não fala como os outros, tem algo diferente nele. E o diálogo do evangelho de hoje, logo no início, quando Nicodemos encontra Jesus, Nicodemos vai dizer assim: mestre, eu sei que tu viestes da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí Jesus começa a falar com Nicodemos, e Jesus vai dizer para Nicodemos: olha, Nicodemos, necessário é para o homem nascer de novo, né? Nascer de novo. E Nicodemos disse: como é possível um homem, depois de velho, nascer de novo? Aí Jesus disse assim: tu és mestre em Israel e não compreendes o que eu estou te dizendo, né? Ele disse: por acaso pode o homem, depois de velho, voltar a entrar de novo no ventre da sua mãe para nascer de novo? Então Nicodemos, mesmo sendo mestre, quando Jesus começa a falar das coisas de Deus, ele não compreende, ele não entende do que Jesus estava falando. Aí começa o evangelho de hoje, versículo 7. Jesus vai dizer assim: não te maravilhes de que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra aonde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Aqui tem até aquele hino que Deise comentou ele aqui no início, né? O vento sopra onde quer, não se ouve os seus ruídos, é mais ou menos assim. Então, foi daqui que foi tirado esse hino, essa música. Jesus disse: olha, aquele que nasce do Espírito é semelhante ao vento, que sopra onde quer, a gente não sabe nem de onde vem e nem para onde vai, mas se ouve o seu ruído. E Jesus continua dizendo aqui, versículo 8, ou melhor, Nicodemos, né, vai falar: replicou-lhes Nicodemos: como se pode fazer isso? Disse Jesus: és doutor em Israel e ignoras estas coisas? Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. E aqui Jesus faz vamos dizer assim, que uma crítica a Nicodemos, né? A gente testemunha do que sabe, do que está falando, a gente sabe do que está falando, mas vocês não ouvem o nosso testemunho. E Jesus disse uma vez vai dizer, né,
Porque ainda vai ser lá no Evangelho de João, capítulo 10, Jesus vai dizer para os fariseus: se vocês não crerem em mim, vocês morrerão em vossos pecados, né? Continuarão mortos. E Jesus diz: vocês não compreendem, vocês não aceitam o nosso testemunho. E no versículo 12 vai dizer: se vos tenho falado de coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem. Jesus falava dele mesmo, que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. E aqui a gente conclui o evangelho de hoje. Então Jesus diz para Nicodemos: olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do homem também seja suspenso, levantado. Levantado aonde? Na cruz. Seja erguido na cruz. E ele diz: para quê? Ele diz: para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. E Deise falava aqui, né, dessa sede que o homem tem do transcendente, mas por não estar devidamente catequizado, iluminado, ele começa a querer levantar altares para outros deuses na sua vida. E o carnaval deu esse testemunho de que o homem busca divindades, deuses que não é o verdadeiro Deus. Então Jesus disse: olha, assim como Moisés levantou a serpente de bronze, aí você vai para Números 21, que a gente tinha falado aí. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, necessário será Números 21. Livro do Números. Alguém pode ajudar a irmãzinha aqui? Capítulo 21, Números 21, versículo 4. Aqui a irmã. Números 21, versículo 4. Então veja, eu vou aqui enquanto a irmã encontra ali. Vejam, Jesus quando disse a Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, necessário é que o Filho do homem seja levantado. Quando Jesus diz isso a Nicodemos, Jesus não está dizendo uma palavra aleatória, uma palavra assim jogada ao vento, uma palavra perdida. Não, Nicodemos era fariseu, Nicodemos era conhecedor da Torá, ou seja, dos 5 primeiros livros da Bíblia, e também era conhecedor de alguns outros livros. Aí Jesus vai dizer a Nicodemos: olha, eu estou falando das coisas da terra, coisas naturais, e você não compreende. Imagine quando eu começar a falar das coisas do céu. O livro da sabedoria vai dizer que todos nós que estamos aqui, somos incapazes de conhecer profundamente as coisas criadas. E somos conhecedores como alguém que não tem visão e tateia sobre as coisas, procurando compreender no que está tocando. O livro da sabedoria vai dizer que nós somos assim. E quando Jesus diz, veja, isso referente às coisas criadas. Imagine quando Deus começa a nos falar das coisas espirituais. Aí a gente dificilmente compreende, a não ser que a gente se lance no Espírito. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai nos ensinar todas as coisas. E é Ele que vem nos ensinando, vem nos moldando. Então Jesus disse: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente de bronze, o Filho do homem será levantado. E por que foi que Moisés levantou a serpente de bronze? Veja aí, Números capítulo 21, versículo 4 vai dizer assim. Aqui é quando o povo, só para você entrar no contexto, o povo já tinha saído do Egito. Moisés tinha libertado o povo do Egito e estava peregrinando rumo à terra prometida pelo deserto afora. E quando chegou aqui, aconteceu isso. Veja, partiram do monte Or em direção ao mar vermelho, para contornar a terra de Edom.
Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Às vezes a gente perde a coragem pelo caminho e às vezes também murmura. E a gente precisa pedir ao Espírito que nos ensine a não murmurar. Então, começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés, diziam eles: nos tirastes do Egito para morrermos no deserto, onde não há pão nem água. Estamos enojados desse miserável alimento. Olha para aí. Deus deu ao povo maná, pão que caía do céu, codornizes. Comeram tanta carne que é dito que eles começaram a não colocar para fora. Como é que se diz? Quando você vomitar, né? De tanta carne que comeram. Mas eles começaram a dizer: olha, estamos enjoados desse alimento miserável. Aí veja o que acontece, né? Versículo 6. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes que morderam e mataram muitos. O povo veio a Moisés e disse-lhes, acochou um pouquinho, a gente corre para Deus. Aí o povo foi a Moisés e disse-lhes: pecamos murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo. Olha, Moisés, meus irmãos, era um líder tão amoroso, que Moisés, quando Deus se revoltou, porque o povo, é uma expressão, né, do escritor, Deus não se revolta, mas quando o povo fez o bezerro de ouro e foi adorar, aí Deus disse: eu vou destruir o teu povo, Moisés. Aí Moisés disse assim: Senhor, o Senhor tirou o povo do Egito para matar depois aqui, o que é que vão dizer de ti? Ele diz: olha, se for para o Senhor matar o povo, pode tirar o meu nome do livro da vida. Olha para aí, colocou a salvação dele em risco pelo povo que dizia que ele dava ao povo um alimento miserável. E ele diz: se for o caso, Senhor, tira o meu nome do livro da vida. Está lá em Êxodo 32, né? Tira o meu nome do livro da vida. Aí veja o que diz, né? Versículo 8. E o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Então Deus manda as cobras para corrigir o povo, para acochar o povo que estava, né, muito rebelde. E quando o povo começa a morrer, o povo volta-se para Deus e pede misericórdia. E a palavra de Deus vai dizer que o Senhor é misericordioso para com aqueles que o temem até a 1000ª geração. O salmista diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A cada manhã. E o Papa Francisco que nos ensina isso. Primeira encíclica, né, uma bula que ele fez no pontificado dele, ano da misericórdia. E ele dizia: Jesus é o rosto da misericórdia do Pai. Então o Senhor disse: faz uma serpente e coloca no poste. Todo aquele que for mordido pela serpente, a cobra, e olhar para ela, será salvo. E ele continua dizendo, versículo 9: Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida, era salvo, era curado. Aquele veneno não tinha mais poder sobre a pessoa, não tinha mais como tirar-lhe a vida. Só, meus irmãos, que Jesus, quando disse a Nicodemos, olha, assim como Moisés levantou a serpente de bronze, é preciso que o homem, o filho do homem, seja levantado. Jesus estava falando da serpente de bronze, dizendo a ele: olha, eu estou falando de coisas aqui da terra. Foi uma peste, uma praga que surgiu, e eu fiz essa graça acontecer. Uma serpente, uma imagem
de uma serpente de bronze em cima de uma haste, como se fosse assim, ó. E quando alguém era mordido pela cobra, olhava para a serpente de bronze, contemplava a serpente de bronze e era curado daquele veneno. Aí Jesus disse: eu estou falando contigo de coisas aqui da terra, coisas temporais que aconteceu aqui no mundo, mas eu vou começar a falar contigo de coisas espirituais. Aí você vai para Gênesis 3 aí, que a gente tinha marcado, né? Gênesis capítulo 3. Porque, meus irmãos, a cobra que mordeu o povo ali rumo à terra prometida, aquela cobra ali é bem no começo da Bíblia, né? Primeiro livro da Bíblia, capítulo 3. Aquela cobra que mordia o povo no deserto tirava a vida do corpo, tirava a vida física do povo. Só que existe uma mordedura, existe uma picada, uma ferroada de uma serpente que tira não somente a vida do corpo, mas pode também tirar a vida da alma. E é contra essa, quando Jesus diz a Nicodemos: quando eu começar a falar das coisas do alto, das coisas do céu, eu não sei se tu vais compreender, porque tu estás aí, né, com dúvida, mesmo sendo doutor, mesmo sendo mestre, enquanto eu estou falando de coisas temporais, de coisas que os teus antepassados viveram. Imagine quando eu falar das coisas do alto. Aí veja, Gênesis capítulo 3, eu vou ler até o 14, não vou explicar nada, somente ler e você vai entender do que eu estou falando. Porque Jesus vem nos libertar não da cobra animal, não aquela serpentezinha que mordia o povo, mas de uma serpente muito mais venenosa. Veja, Gênesis 3, 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morras. Oh, não, disse a serpente. Tornou a serpente a falar: vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, Adão, que comeu igualmente. Então os seus olhos se abriram, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, cingiram-nas e fizeram tangas para si. E eis que ouviram o barulho, aí ele coloca entre parênteses, dos passos de Deus, que passeava no jardim, a hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo, porque estou nu, e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Teria tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. Assuma o seu pecado, não coloque nas costas de ninguém. Comesse do fruto? Não, foi a mulher que me deu e eu comi. E a mulher:
O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isto? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Jogou a culpa para a serpente, né? Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastro sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Segue só um pouquinho mais. Porém, ódio entre ti e a mulher, Nossa Senhora, né? Entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Disse também a mulher: multiplicarei sofrimento de teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. Palavra do Senhor. Então veja, meus irmãos, só para a gente, eu quis fazer esse passeio assim muito breve, né, sobre as passagens bíblicas, porque quando Jesus vai dizer a Nicodemos, necessário é que o Filho do Homem seja erguido, como Moisés levantou a serpente de bronze. Aquela serpente de bronze era uma figura, uma imagem, né? E aqui eu não estou falando imagem no sentido de que foi feito a imagem, e foi de fato, mas era uma imagem como se fosse, vamos dizer assim, uma figura de algo que deveria vir. E esse algo que viria era Jesus. Aquela serpente de bronze era uma figura, uma imagem, uma tipologia, é dito assim, né, do próprio Jesus. Quando o povo de Israel olhava para aquela serpente de bronze, era a mesma coisa que nós iríamos fazer hoje: olhar para Jesus e Jesus crucificado. O apóstolo São Paulo vai dizer assim: nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. Aí ele vai dizer: escândalo para os gregos e loucura para os judeus. Mas nós anunciamos Cristo e Cristo crucificado. Muitas vezes algumas pessoas perguntam: por que na igreja de vocês tem a cruz ainda com uma imagem? Jesus já ressuscitou faz tempo. Mas se você pegar a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo, se eu não me engano é o versículo 1, São Paulo vai dizer assim: eu apresentei diante de vossos olhos a imagem de Cristo crucificado. Então pelo menos eu compreendo que nesse versículo o apóstolo São Paulo já deixa revelado para nós que eles já tinham de alguma forma o Cristo crucificado, o Cristo na cruz, o crucifixo. Se eu não me engano é Gálatas 3, versículo 1. Ele vai dizer: eu apresento diante dos vossos olhos Cristo, a imagem de Cristo crucificado. Eu apresento diante de vossos olhos a imagem de Cristo crucificado. E Jesus diz assim: quando o Filho do Homem for erguido da terra, atrairá todo olhar para ele. E aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. E essa morte de Cristo na cruz, o sangue de Cristo que desce, que sai do seu peito aberto na cruz, esse sangue é antídoto para a picada da serpente. E não é a serpente que mordia o povo quando saiu do Egito, mas é a serpente das serpentes. A serpente que estava prefigurada, né, naquela cobra dentro do jardim do Éden, mas na verdade é Satanás. O livro do Apocalipse, no capítulo 12, vai dizer que eis que surgiu outro sinal no céu, um dragão cor de fogo. E São João vai dizer: ele é a antiga serpente ou Satanás. É essa cobra que picou os nossos primeiros pais, e essa queda deles é chamada de pecado original, e isso passou de geração em geração, e nós fomos picados por essa cobra. O batismo
nos liberta desse veneno. Quando a gente é batizado, é eliminado, é purificado, é purgado, é perdoado. Todos os nossos pecados, se a gente já cometeu, se já tinha a idade da razão e já havia cometido os pecados, todos os pecados e também o pecado original. Então nós não temos mais, de forma alguma, meus irmãos, ainda o veneno da serpente que nos conduz à morte. Nós não temos mais. Nós fomos libertados, nós fomos curados, nós fomos sarados pelo sangue de Jesus. O apóstolo São João vai dizer na sua carta que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, e a sua palavra é a nossa arma de guerra. Só que a gente precisa ficar atento para concluir aqui, como Deise dizia, o mundo tem erguido outros deuses. Se você quiser, você anota aí, 2 Reis, capítulo 18, vai mostrar lá o rei Ezequias recebendo uma ordem do próprio Deus para destruir, sabe o que? A serpente de bronze que Deus havia mandado construir. Sabe por quê? Porque vai dizer que lá o povo, ao invés de olhar para a serpente, o livro da sabedoria, no capítulo 16, vai dizer que o povo, ao invés de olhar para a serpente e ver naquela serpente um sinal da ação de Deus, vai dizer o livro segundo livro dos reis, que o povo começou a adorar a serpente de bronze. Ao invés de ver Deus como Salvador, começou a achar que aquela serpente de bronze, aquela imagem, era a salvação. E ali confeccionaram, entre aspas, um ídolo para si. E nós estamos fazendo isso. Quando eu digo nós, eu digo o mundo tem feito isso, confeccionado ídolos para si. E a gente não pode deixar isso acontecer, pelo menos na nossa vida, não. Por quê? Porque nós temos diante dos nossos olhos o Filho do Homem que foi erguido para a nossa salvação, para a nossa libertação. E é esse Jesus que tem poder para curar-nos. É esse Jesus que pelo seu sangue pode nos libertar, pode nos salvar, pode nos sarar. E a gente vai encerrar, como se fosse a oração final. Eu já peço que você vá ficando de pé. A gente vai cantar de novo esse hino, naquilo que como a gente conseguiu cantar, se possível melhor, se não a gente canta do mesmo jeito, porque o que mais importa aqui, meus irmãos, não é a gente dar show, é a gente fazer o irmão perceber que o sangue de Jesus nos liberta da picada da serpente venenosa chamada Satanás. E o sangue de Jesus tem esse poder para curar-nos. Eu queria que você pudesse pensar exatamente nisso. Senhor, eu sei que o teu